Olá, espero que estejam bem. Meu nome é Andressa Gomes de Oliveira, sou mestranda no programa de pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia pela Universidade Federal do Paraná, tendo como orientador o professor Cássio Tadeu Scarpim. E nesse vídeo eu vou apresentar os resultados que obtive até o momento na minha pesquisa, que tem como título Abordagem Estatística Multivariada para a Previsão e Clusterização de Insumos para Lubrificantes. O objetivo desse trabalho é desenvolver um modelo de regressão múltipla baseado em técnicas de análise estatística multivariada, com o objetivo de prever e avaliar a precisão dos preços de lubrificantes, e especificamente dos óleos básicos do grupo 1 da ExxonMobil. Bom, a motivação para esse trabalho se deu a partir da participação minha em um projeto particular em parceria entre a Universidade Federal do Paraná e a ExxonMobil, no qual foram coletados dados relacionados a diversas variáveis, incluindo o preço dos óleos básicos do grupo 1 utilizados na fabricação de lubrificantes. Os resultados que eu estou obtendo até o momento nesse projeto estão servindo como base para o desenvolvimento do meu estudo. Bom, antes de partirmos para os resultados obtidos, é interessante a gente compreender alguns conceitos iniciais. O primeiro deles é: o que é a ExxonMobil? É uma das maiores empresas refinadoras do mundo no setor de óleo e gás. E o que seria esse óleo básico do inglês base oil? É uma substância fundamental na produção de lubrificantes, seja esse óleo mineral, sintético ou vegetal. Bom, aqui eu trouxe uma imagem só para a gente entender e compreender como que é feito esse procedimento. Nós temos aqui o petróleo, ele vai passar pela torre de destilação a vácuo que vai gerar alguns subprodutos, seja GLP, nafta, gasolina, querosene, diesel e o que nos interessa que é o lubrificante destilado e gás óleo. E aí, a depender do procedimento que é realizado, nós vamos ter a obtenção de alguns óleos que vão estar classificados, seja em grupo 1, 2, 3, 4 ou 5. O objetivo do nosso estudo até o momento é com relação ao grupo 1, que é aquele óleo mineral convencional. E o que é levado em consideração para fazer essa classificação dos grupos? São três características: teor de saturados, teor de enxofre e o índice de viscosidade. O grupo 1, ele tem um teor de saturados ali menor ou igual a 90, e o teor de enxofre em termos percentuais é maior ou igual a 0,03, e o índice de viscosidade varia de 80 a 119. Bom, e aqui tem as técnicas de análise multivariada utilizadas até o momento no estudo. A primeira delas, componentes principais, análise fatorial e análise de cluster. Por que a gente utiliza, então, a análise multivariada? Porque nós temos um conjunto, um banco de dados com inúmeras variáveis. Esse banco de dados, ele apresenta 227 variáveis distribuídas da seguinte forma. Nós temos as variáveis de suprimentos, no total são 7, 32 de demanda, temos variáveis de operação de refinarias, de capacidade, preços do petróleo, derivados de petróleo, metais, dados monetários, índices acionários, preços das ações das empresas, moeda e banco de dados da Argos. E esses dados eles estão dispostos para cada uma das variáveis de acordo com uma série temporal que varia desde janeiro de 2010 até julho de 2022 para todas essas variáveis, e para aquela variável que nós queremos explicar, que é a nossa variável dependente, que é o base oil do grupo 1 da ExxonMobil, nós temos dados desde janeiro de 2010 até fevereiro desse ano. Aqui eu trouxe um print das primeiras colunas e primeiras linhas do nosso banco de dados. Temos aqui algumas variáveis analisadas, e aqui a variável que nós queremos explicar, que é a do base oil. Então vamos lá. Como que é feito esse procedimento? Como eu já disse, nós temos um banco de dados com 227 variáveis. Nesse banco de dados foi preciso aplicar o logaritmo na base 10 por conta das diferenças de escala, e já vou mostrar. E aí, aplicado o logaritmo da base 10, para reduzir essas diferenças de escalas entre os dados, a gente então aplica as técnicas de análise multivariada, que é a de componentes principais, fatorial e cluster. Feito isso, a gente gera uma equação de regressão múltipla, e a partir dessa geração de equação de regressão, nós analisamos a precisão desse modelo, comparando com o resultado obtido para o preço do base oil com essa equação, com o valor original. Então, aqui vem o motivo do porquê nós aplicamos a escala, logaritmo nos dados e por que resolvemos, então, utilizar essas técnicas de análise multivariada. Então, imagina que nós temos aqui três variáveis do nosso banco de dados. A primeira delas, o valor numérico é igual a 17, a segunda já é de 0,011 e 0,83 e a terceira é um valor gigantesco. Então, a gente pode observar que as diferenças de escalas, de grandezas entre elas, é enorme.
principalmente entre a segunda e a terceira. Então, mesmo que a gente possa escalonar os dados, ainda assim pode gerar um erro grande ou até imprecisão nos valores obtidos. E observe o seguinte: quando a gente utiliza os dados na escala original, por exemplo, para os dados que vêm, a gente pega os dados desde janeiro de 2010 até julho de 2022, e aí com o modelo ARIMA, a gente projeta os períodos 12 meses à frente. E quando a gente vai fazer o cálculo da obtenção da equação de regressão para ver o quão preciso foi o nosso modelo, ao comparar com o valor real do base oil, há uma média de erro ali de 17,85%. Embora seja um erro menor do que 20%, é um erro que é grande. E quando a gente já aplica a escala de logaritmo na base 10, fazendo um procedimento semelhante, a gente tem um erro menor, de 11,35. Mas ainda assim é um erro que, para esse caso, está sendo um pouco alto. Então, o que foi que nós pensamos? Vamos, então, já que nós temos várias variáveis, utilizar a análise multivariada, algumas técnicas, para ver se a gente consegue obter uma maior precisão nessas projeções dos nossos dados. E é então que entra as análises que eu já falei antes. A análise de cluster e a de componentes principais foram feitas com 227 variáveis e essas análises foram feitas para o período de 3, 6 e 12 meses. Já a análise fatorial, a quantidade de variáveis foram menor, 135 variáveis, mas essas 135 variáveis elas estão aqui nesse conjunto de 227. Então, a ideia foi o quê? Foi pegar as variáveis do mercado financeiro e que, portanto, poderiam ter uma característica em comum e analisar o quão preciso ela seria no nosso modelo. Então, vamos primeiro para os resultados obtidos na análise fatorial. Para a análise fatorial e a análise de componentes principais, foram desenvolvidos dois modelos para a gente poder analisar a precisão em cada um. Então, o modelo 1, ele faz o seguinte: são 4 passos. A gente pega os dados até uma determinada data e aí projeta um período à frente usando o modelo ARIMA, seja o período de 3, 6 ou 12 meses. Depois a gente calcula os fatores com todos os dados, incluindo os projetados. E aí, quando a gente calcula esses fatores, nós vamos obter uma matriz da mesma dimensão dos valores dos dados na escala logarítmica. Lembrando que isso aqui está na escala log 10, tá? Então, quando a gente obtém os fatores, no caso da análise fatorial, que foram 135 variáveis, nós vamos ter uma coluna com 135 variáveis, e a depender da quantidade de dados com relação às datas, incluindo o período projetado, a gente vai ter a mesma quantidade de fatores também. Só que, qual é a diferença? Quando a gente vai obter a equação de regressão múltipla, essa equação, importante frisar o seguinte, que no cálculo de fatores, como eu acabei de falar, a gente obtém uma matriz com a mesma dimensão, mas nós usamos quantidades de fatores reduzidas. Nós olhamos para os fatores e escolhemos a quantidade de acordo com o critério que o pesquisador quiser. Mas no meu caso, o critério que eu utilizei foi o critério de Kaiser, que dentro do processo da obtenção de fatores é feito o cálculo dos autovalores. Ou seja, pega todos os altos valores maiores que 1, o que significa que a gente vai pegar uma quantidade de fatores que explicam a maior parte da variabilidade dos dados, pelo menos 90, acima de 90%, e foi isso que a gente fez, gerando então a obtenção apenas de 9 fatores para esses casos. E aí, na obtenção de regressão múltipla, o que nós fazemos? Nós vamos pegar esses scores fatoriais, desses dados mais explicativos, de acordo com o critério de Kaiser, só que, quando a gente vai gerar a equação de regressão múltipla, nós não utilizamos os scores fatoriais referentes aos períodos projetados. Tá? E aí depois, então, a gente obtém a equação e vai fazer a análise de precisão, ou seja, vamos analisar o valor que a gente encontra, já que essa equação ela vai ter como variável dependente o base oil, e aí a gente compara com o valor real. E o modelo 2, o passo 1, 3 e 4 é o mesmo. A única diferença vai estar na geração da equação de regressão. Enquanto no modelo 1 nós não utilizamos os scores referentes aos períodos projetados, aqui a gente usa. Isso não seria um erro, já que você está utilizando os mesmos valores e depois vai analisar a precisão para esses valores? Será que não estaria induzindo que o erro seja menor? Não. Por quê? Porque os dados dos períodos projetados, eles não são dados reais. Nós estamos utilizando um modelo ARIMA para projetar. Então, ninguém está usando nenhum dado real para fazer a análise de precisão da equação. Então, por isso que não seria um problema ou um erro. E aqui nós temos a tabela com os resultados obtidos da equação de regressão múltipla para 3 meses com o modelo 1.
Vou explicar a estrutura dessa tabela. Nós temos ali, no período para a geração da análise fatorial, o seguinte: nós temos 8 janelas de tempo. Cada uma delas foram gerados 3 meses à frente, a partir do mês seguinte. Então, por exemplo, pegamos os dados na escala logarítmica de janeiro de 2010 até dezembro de 2022, e aí geramos os 3 meses seguintes, janeiro, fevereiro e março. A partir disso, a gente tem aqui, desse outro lado, o seguinte. Essa linha aqui, abaixo das datas, aqui de janeiro de 2023, o valor de 1.767,92 é o preço real do base oil nessa data. E aqui é o preço de cada um dos períodos. E esse aqui logo abaixo, por exemplo, é o valor que a gente está obtendo com a equação de regressão múltipla. Ou seja, em janeiro de 2023, com o nosso modelo, o valor para janeiro foi de 1.806,41 para o base oil. E aqui abaixo a gente tem um valor percentual do erro, ou seja, a da distância do valor projetado para o valor real. Então, para janeiro de 2023, o erro de projeção ali percentual foi de 2,18%. E assim é feito para cada um dos processos e resultados obtidos com o modelo de regressão. E aqui nessa última coluna nós temos as médias desses erros para cada um dos períodos das janelas de tempo analisada. Ou seja, 2,18, 7,29, 7,35, calculando essa média de erro, vai dar um valor de 5,61. E é assim o mesmo procedimento. Já aqui é um quadro bem semelhante, a estrutura super semelhante, a única diferença aqui, para a obtenção desses valores, foram utilizados o modelo 2. E observa o seguinte, que aqui a gente está tendo uma precisão maior nos dados. Olha aqui para o primeiro mês de janeiro, uma diferença bem pouca, gerando aqui um erro de 0,60%, é um erro realmente bem pequeno. E se nós observarmos aqui as médias dos erros para cada uma das janelas de tempo, também foi bem pouca. E aqui esse gráfico desses erros, ele utiliza o seguinte: esses dados não são dessas médias aqui de cada uma das janelas de tempo. Como que a gente obteve esses dados do gráfico? Nós pegamos os valores de cada um dos primeiros meses de cada uma das projeções das janelas de tempo, por exemplo, 0,6, 3,63, 1,94 e assim por diante, e calculamos a média desse valor para o primeiro mês. Para o segundo mês, fazemos a mesma coisa e para o terceiro mês, o mesmo procedimento. Isso tanto para o modelo 1 quanto o modelo 2. E aí nós temos aqui a ilustração gráfica desses erros. Se nós observarmos aqui, o modelo 2 ele está tendo um erro menor, ele tem uma média de erro menor ali de 3,15 comparado com 5,76, um desvio padrão menor também e um coeficiente de variação menor. O que significa que, para 3 meses, com análise fatorial, o erro do modelo 2 foi menor, gerando então uma maior precisão nos valores do preço do base oil. Já aqui é o mesmo procedimento, mas para 6 meses. Então, aqui são a mesma ideia, tá? Então, o modelo 1 para 6 meses é que a gente obteve erros maiores, né, para cada uma das janelas de tempo. E aqui nessa parte laranja são os dados da forma como eu expliquei anteriormente. Pega os primeiros meses e gera essa média de erro do primeiro mês. Do segundo mês, que eu chamei então as médias dos erros por partes. E aqui, para o modelo 2, se observarmos, os valores dos erros também estão sendo menores, tanto aqui quanto às janelas de tempo, quanto aqui nesses erros dessas médias calculadas por partes. E do mesmo esquema, nós temos aqui então um gráfico que ilustra a média desses erros por partes. Novamente, o modelo 2 tem gerado um erro menor, uma média de erro menor, um desvio padrão menor, embora o coeficiente de variação tenha sido maior comparado ao modelo 1. Mas a gente pode perceber que até o comportamento dos erros são bem semelhantes. Isso significa que, apesar do coeficiente de variação para esse caso ter sido um pouco maior, ainda assim o modelo 2 está gerando maior precisão e menor erro. E agora vem os resultados do modelo 1 para 12 meses. Mesmo esquema. Nós temos aqui uma média de erro de 8,64 para 12 meses, e aqui no modelo 2 uma média de erro de 4,98. Novamente, o modelo 2 está apresentando uma maior precisão nos dados. E aqui, novamente, um gráfico que ilustra esses erros por partes. A média de erro está bem menor, o desvio padrão menor e o coeficiente de variação também bem menor. Nesse caso, o modelo 2, novamente, está gerando maior precisão no modelo. E agora vem a análise de componentes principais. Segue a mesma lógica da análise fatorial, tá? Nós vamos ter dois modelos, onde a única diferença vai estar na obtenção da equação de regressão. Aqui nós não estamos obtendo fatores, mas componentes. Então,
Na geração da equação de regressão múltipla, a gente só vai utilizar os componentes que vão até aqueles dados reais que foram utilizados para a projeção. Nós não usamos os dados dos componentes referentes aos meses projetados. No modelo 2, a gente já utiliza. E aí faz o mesmo procedimento. Então, observa que essa primeira tabela, a mesma ideia. Nesse caso aqui, o número de componentes mais explicativos para alguns dos períodos foram 16, para outros 17. E aqui nós temos os valores obtidos e aqui os erros de cada um deles. Nós temos aqui também a média dos erros para cada um desses períodos. Esse aqui foi para 3 meses e aqui o do modelo 2. Se nós observarmos novamente com os componentes principais, está gerando uma precisão melhor em algumas situações. Não em todas, mas em algumas está gerando uma precisão melhor e maior. O único modelo que vai diferenciar aqui a média dos erros é apenas para o primeiro janela de tempo. Em todos os outros, o modelo 2 está sendo mais preciso. E aqui, novamente, nós temos a ilustração gráfica. Comportamento bem semelhante, mas ainda assim os erros menores. A média dos erros, novamente, menor, desvio padrão menor, embora o coeficiente de variação também tenha sido um pouco maior aqui nesse caso. E aqui, o mesmo procedimento para 6 meses, do modelo 1, aqui nós temos os valores obtidos, bem próximo também. Aqui nós temos a média dos erros, e aqui as médias dos erros por partes, e aqui as médias dos erros pelas janelas de tempo. Aqui o modelo 2, o mesmo esquema, gerando uma média de erro menor também. E aqui a ilustração do gráfico, um comportamento bem semelhante. A média dos erros aqui no modelo 2 foi menor, o desvio padrão agora aqui já foi um pouco maior, normalmente porque a gente pode perceber que realmente está tendo uma variação maior aqui nesse período de tempo e até o coeficiente de variação foi maior. Embora, claro, mesmo a gente analisa aqui que há uma diferença de precisão nos modelos 1 e 2, onde o 2 novamente gera maior precisão. E aqui vem para 12 meses. Mesmo esquema, mesma quantidade de componentes no modelo 1. Já no modelo 2, a gente também tem a mesma quantidade de componentes. E, novamente, aqui nesse caso, novamente, o modelo 2, aqui está modelo 1, mas não é modelo 2, está gerando uma precisão maior. E aqui nós temos a ilustração do gráfico, que tem um comportamento mais diferente. Então, a média de erros do modelo 2 foi menor, de 4,59, o desvio padrão também menor, embora o coeficiente de variação também tenha sido um pouco maior. Então, está gerando uma maior precisão no modelo 2, embora ele varie um pouco mais do que comparado ao modelo 1 em alguns casos. E agora vem, por fim, a análise de cluster. O que é a análise de cluster, também chamada de agrupamento? É uma técnica que forma grupos de objetos ou indivíduos representados por vetores que são aproximadamente homogêneos dentro de cada grupo, mas heterogêneos de grupo para outro. Assim, a formação dos grupos ela é baseada em similaridades ou dissimilaridades, isso de acordo com Johnson e Whittier. E como que foi feito o procedimento para o estudo atual? Nós vamos pegar os pesos dos componentes principais, realizar a clusterização. E como que a gente determina o número de clusters, ou seja, o número de grupos? Utilizando dois métodos, o do cotovelo e o da silhueta. O cotovelo faz o quê? Ele analisa a soma das distâncias intra-cluster e identifica o número ideal de agrupamentos. E a da silhueta ele vem para validar esse número de clusters escolhidos no método cotovelo, avaliando a coesão e separação dos agrupamentos formados. E, por fim, nós utilizamos o algoritmo muito famoso na técnica de análise de cluster, que é o CAMES, que é, ou seja, os CAMEDs, onde a gente utiliza a distância euclidiana como métrica para formar os clusters baseados no número ideal identificado. Então, é isso que nós fazemos. Então, aqui nós temos os períodos, as janelas de tempos utilizados, lembrando que esses dados foram utilizados na escala de log 10, tá? E aqui nós temos o gráfico para cada um desses períodos. Esse é o gráfico onde a gente utiliza o método cotovelo. Qual é a ideia? Você vai olhar para o gráfico e onde no gráfico tiver uma pontinha que se assemelha ao cotovelo, isso significa que é ali que seria o número ideal de grupos que você poderia estar analisando, tá? Então, aqui nós temos o gráfico, aqui no eixo X nós temos a quantidade de cluster e aqui no eixo Y a quantidade, aquilo que a gente chama de inércia. Da inércia, aquele conceito que vem da física. Significa o quê? Vai chegar um ponto que quanto mais grupo você tiver, não vai estar gerando diferença nenhuma, pelo contrário, vai estar piorando os agrupamentos. Se nós observarmos aqui para o primeiro caso, nós temos bem aqui uma pontinha que gera um cotovelo aqui, uma ideia de um cotovelo bem aqui para 7, para 8, nesse outro caso aqui, ó, para 5, para 12, e aí na maioria dos casos a gente consegue perceber que às vezes mesmo de uma maneira mais imperceptível, que ali para 7
agrupamentos seria o ideal, já que a gente vai fazer uma análise comparativa para todas essas períodos de janelas de tempo, o número de clusters escolhido foi o mesmo. Então, nesse caso, optou-se inicialmente por 7, mas aí vem o índice de silhueta para poder nos confirmar se é ou não ideal esses agrupamentos, a quantidade de grupos ser igual a 7. E como que funciona isso? O índice de silhueta ele varia de -1 a 1. Quanto mais próximo de 1, significa que os agrupamentos eles estão sendo bem formados, isso é muito legal. Quanto mais próximo de -1, isso não é interessante. Essa linha vermelha tracejada representa a média desses valores calculados na silhueta. Então, a gente observa aqui que ela está sempre variando entre 0,2 e 0,3. Ainda não é tão bom, mas significa que os agrupamentos podem ser que estejam de uma forma coerente para 7 grupos e aqui para os outros períodos de tempo. E agora, então, essa última tabela representa a quantidade de variáveis encontradas em cada um dos grupos, dos clusters, em cada uma das janelas de tempo analisadas. E o que foi que a gente fez? Qual foi a ideia aqui? A gente quer, então, reduzir, encontrar um novo banco de dados com variáveis que estejam inclusas naquelas 227, mas que sejam com variáveis que tenham comportamentos semelhantes que a gente ainda não conseguiu verificar a olho nu. Então, aqui, o cluster que apresentou maior quantidade de variáveis foi o cluster 0. Embora aqui para o segundo período de tempo e para esse outro aqui, a quantidade de variáveis tenha sido menor, aqui para 21 e aqui 12. Então, o que foi realizado? Foi analisado apenas para esses 6 períodos de tempo, de janeiro a março, de janeiro a maio, a janeiro a junho, de janeiro a agosto, de janeiro a setembro e a outubro, analisados quais as variáveis que aparecem com recorrência nesses períodos, ignorado esses outros aqui. Por que optamos pelo cluster 0? Porque é o que tem aparecido maior quantidade de variáveis em cada uma das análises realizadas. E aí foi possível identificar 71 variáveis que aparecem com recorrência nesses 6 períodos de tempo. E aí, então, o que foi que a gente fez? Com essas 71 variáveis, na escala logarítmica, fomos lá e fizemos o procedimento. Geramos uma equação de regressão múltipla e analisamos a precisão dos preços dos base oils obtidos nessa equação com o valor real. Inicialmente, até o momento, só foi feita essa análise para 3 meses, e aqui é a mesma ideia das tabelas mostradas anteriormente. Para o primeiro mês, a gente tem aqui um valor obtido na equação de 1.762,041 e o valor real de 1.707,92. Então, foi bem próximo, o erro bem reduzido aqui mesmo, de 0,33. E aí, o procedimento realizado para cada um dos processos. Então, para 30 dias, o erro foi bem pequeno, gerando aqui uma média de 0,83. Para 60 dias, também os erros foram pequenos, gerando aqui uma média de 2,08. E para 90 dias, também o erro, embora sendo de 3,57, ainda foi menor, mesmo que tivemos aqui, em alguns dos períodos, uma projeção gerando um erro um pouco maior. Mas ainda assim, a gente agora compôs um banco de dados com novas variáveis que estão gerando para 3 meses uma precisão maior. E aqui tem uma ilustração do gráfico desses valores obtidos. Essa linha azul aqui, tracejada, é o valor real do preço do base oil. E esses coloridos são os valores encontrados em cada uma dessas projeções aqui das janelas de tempo. E a gente consegue perceber que tem muitos aqui que estão convergindo e se aproximando desses valores reais, o que significa que estamos obtendo bons resultados até o momento. Então, os próximos passos são o quê? Realizar esse mesmo procedimento agora para 6 e 12 meses, realizar a análise discriminante nos dados, que é um outro procedimento de análise multivariada, para tentar melhorar esses nossos resultados e, então, concluir a escrita da dissertação. E é isso. Obrigada.